E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Verdão, que hoje se prepara para enfrentar aí o time do Red Bull Bragantino. Lembrando que o Palmeiras é o líder da competição, uma vitória do Palmeiras hoje e um tropeço do seu principal adversário nessa briga. O Palmeiras pode sim sacramentar praticamente já uma taça na mão do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, muita calma nessa hora, eu já pode estar confiante. O que é que vocês acham? Primeiro eu quero mandar também um abraço em especial aqui para a galera do Rio Grande do Sul, a galera de Minas, a galera do Rio Grande do Norte, a galera do Pará, tá? O pessoal do Piauí também, que sempre tem comentado aqui no nosso canal. A galera também do exterior, como Bolívia, como Portugal aí, também sempre comentando aqui no nosso canal. Se você também quer receber um salve em especial aqui no nosso vídeo, é só comentar aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando. No próximo vídeo a gente vai estar trazendo um salve para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O ao vivo é diferente, o Palmeiras. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava vendo a tabela. Ó, Palmeiras e Bragantino. Ganhar o jogo hoje vai pra quantos pontos? 61. 61. Ganha do Flamengo? 64. 64. Não, acabou, né? Não, escuta. Não, acho que não acabou, mas pra você... Não, eu acho que tá bem encaminhado. O Flamengo pega o Botafogo Hoje. e o Palmeiras. Se o Palmeiras fizer 6 pontos e fazendo 6 pontos, óbvio que ganha Do Flamengo. do Flamengo. E o Flamengo, um empate hoje com o Botafogo... Acabou o campeonato. Acabou o campeonato É isso. nessas duas rodadas, irmão. E o Palmeiras é campeão. Agora, se o Flamengo ganhar os 2 jogos, aí o Palmeiras ganhar só um, ainda fica equilibradíssimo. O Palmeiras não perde a liderança Fui bem, nem nesse fui bem cenário. no show? Não. Nem nesse Fica último igual. cenário aí que é ruim pro Palmeiras, o Palmeiras não perde a liderança. Então, é um jogo importantíssimo domingo. Mas a minha conta foi boa, Veloso? Foi Você boa, achou? foi boa principalmente a primeira. A primeira foi ótima. Realmente os dois times vão disputar até o final aí. Deixa o Souza falar depois um pouquinho. Claro. Os dois times vão disputar até as últimas rodadas aí esse título. Realmente o Flamengo está oscilando nesse momento. Bom para o Palmeiras que conseguiu assumir a liderança da competição. E domingo é um jogo que pode realmente decidir o campeonato. Uma vitória do Palmeiras aumenta aí de uma vantagem para um campeonato que está chegando ao fim. Quem também falou aí do Verdão foi o pessoal da ESPN aí, do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí a análise que eles trouxeram aí a respeito do Verdão. Vamos lá para o Allianz Parque? A rodada então começa hoje, hein, Mendel? Com o Palmeiras com 3 pontos de vantagem e colocando mais pressão e querendo abrir ainda mais vantagem sobre o Flamengo para o jogo que começa no domingo. Tem expectativa de público por aí, Mendel? Exatamente, essa é a expectativa do jogo, essa é a ideia do Palmeiras, colocar mais pressão para o Flamengo. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, 58 pontos, 3 pontos a mais que o Flamengo. Joga hoje contra o Red Bull Bragantino, espera a casa cheia, porque é um jogo importante. Palmeiras quer manter essa diferença para o jogo de domingo, né? No Maracanã teremos Flamengo e Palmeiras nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que vem numa sequência muito boa, 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Terá o Vitor Roque à disposição, ele que volta depois de cumprir suspensão no jogo contra o Juventude, goleada por 4-1. E tem os jogadores que serviram suas seleções na data FIFA. O Gustavo Gomes serviu a seleção paraguaia, o Emiliano Martinez serviu a seleção uruguaia e 2 jogadores do Palmeiras serviram a seleção argentina dos Estados Unidos, goleada 6-0 contra Porto Rico. 2 jogadores que estrearam pela seleção argentina. O Aníbal Moreno entrou durante a partida e também o Flaco Lopes. Flaco Lopes, primeiro jogo dele com a camisa da seleção argentina, já estreou como titular, fazendo dupla de ataque com o Lionel Messi, dando assistência nessa goleada por 6-0 e o Palmeiras faz um esforço para contar com esses 2 jogadores que serviram a seleção argentina, o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Palmeiras, apuração da ESPN, fretou um avião para trazer esses jogadores de volta dos Estados Unidos para o Brasil. Eles vão ser avaliados aqui no Brasil para saber se estão à disposição dessa partida contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino, que é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, ainda tenta chegar mais próximo da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Eduardo Sacha volta do departamento médico, pode ser novidade na equipe de Bragança Paulista. A gente vai ouvir agora o Felipe Anderson falando da importância desse jogo contra o Bragantino, dessa reta decisiva, o Palmeiras querendo manter a liderança do Campeonato Brasileiro. É sempre um objetivo estar na liderança. O Palmeiras sempre entra em todas as competições para vencer e nós vemos que o Campeonato Brasileiro
é longo, mas nós com maturidade, com experiência de todo o grupo em participar, em lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco. É um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles. Então, como disse o Felipe Anderson, o momento do Palmeiras é muito bom, 3 vitórias seguidas, líder do Brasileiro, e o retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino também é muito favorável ao Palmeiras. Nos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates, apenas 1 vitória do Red Bull Bragantino. Essa vitória foi no dia 1º de outubro de 2023, portanto o Palmeiras está há mais de 2 anos sem perder para o Red Bull Bragantino. O Palmeiras então que quer um bom resultado para colocar pressão no Flamengo, na expectativa também para o jogo no fim de semana contra o Rubro Negro no Maracanã, Bruno. A gente estava fazendo essas contas aqui também, né? E como o Atlético em casa tem essa desvantagem. Esses números aí, bom, isso aí é o algoritmo, né, pessoal? Chega nessa reta final do campeonato, o que acontece? O algoritmo ele começa a calcular, ver o que os times fizeram até aqui, começa a projetar os jogos restantes, e aí ele começa a calcular quantos pontos cada clube deve fazer, e por isso, de acordo com esses números, o Palmeiras aparece com quase 75% de chances contra 25% do Flamengo e 1% do Cruzeiro. Então, assim, o que é legal a gente pensar? Assim, o algoritmo ele calcula, por exemplo, os confrontos, tal, mas ele não calcula, por exemplo, que hoje o Palmeiras tem os desfalques dos jogadores na data FIFA. Ele não calcula que no confronto direto entre Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras tem os jogos da semifinal da Libertadores. E o Flamengo também vai ter semifinal de Libertadores nisso. Por isso que a inteligência artificial e o algoritmo nunca vai substituir vocês. Você acha mesmo? Nunca? Nunca. Tomara, então. Porque o futebol ainda é disputado por um organismo pessoas. vivo, sim. Não é, Mari Pereira? Sim. E também é analisado por pessoas. Agora Concordo. que eu levantei a bola de vocês... Não por um supercomputador. Tá. Supercomputador? Eu tinha que falar, né? Já sabe, né? Mas a vantagem, vocês concordam com os números ou os números estão exagerados no colocar 75% de chance para o Palmeiras e só 1% para o Cruzeiro? É porque esses números vão... A rodada após rodada vai o tempo todo mudando. Eu tendo a ignorar. Eu acho legal ver os números, só para discordar deles. Eu tendo a ignorar. Eu gostei muito da conversa que a gente teve no domingo, né? Eu já te falei isso. Sim. Em relação à sequência das duas equipes, né? Colocando o Cruzeiro também, mas essa sequência que a gente vai ter também contando com a Libertadores, né? Porque assim, hoje, se tu pegar para analisar a rodada de hoje, o Palmeiras tem a missão mais tranquila, né? O Palmeiras pega o Bragantino, Flamengo e Cruzeiro tem um clássico ali, né? O Flamengo pega o Botafogo e o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá em dificuldades, o Cruzeiro, né, tem tido mais sorte, mesmo jogando fora de casa, né, na Arena MRV. E o Flamengo contra o Botafogo ali, toda, enfim, rivalidade nos dois estados, né? E toda essa questão ali jogando fora de casa também. Mas hoje o Palmeiras, por exemplo... E aí, pessoal, vocês acham que uma vitória do Palmeiras hoje, um tropeço aí do segundo e o terceiro colocado, o Palmeiras já pode sim, né, colocar uma mão na taça aí do Campeonato Brasileiro de 2025? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Fica de fora, assim, né, dessa conversa, porque pega o Bragantino. E aí tem o choque direto, né, no domingo, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, o que a gente vai falar hoje, né, no final de semana já vai ser uma conversa completamente diferente por conta do duelo direto. E aí depois já entra a Libertadores, que a gente estava conversando no domingo. Então, para mim, é semana decisiva. Aí é pressão, aí a gente não sabe... Eu vejo como semana decisiva. Vejo como semana decisiva, assim, mesmo estando ainda um pouco distante, né, do final ali em dezembro. Mas eu acho que essa semana, botando até o primeiro jogo, né, das duas semifinais de Libertadores, eu acho que, assim, define basicamente o que vai ser o ano de Flamengo e Palmeiras. E a viagem do Palmeiras na Libertadores é mais desgastante, né? Do que a do Flamengo. É desgastante. A gente está falando de LDU, a gente está falando de um jogo diferente do que é, né? Sem altitude. E aí, na volta da viagem, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Exatamente. Sim. E o Flamengo faz uma viagem talvez até mais longa que pro Flamengo, que é jogar em Fortaleza. Total. E pegando o adversário nessa situação, né? Fortaleza que ainda precisa conseguir emendar uma sequência positiva. Mas a gente também pontuou como que iria impactar os jogos a menos, né? Também. E aí é exatamente aí que o Palmeiras consegue se colocar
nessa liderança e já abriu uma certa, né, vantagem ali numérica do Flamengo. Então, acho que pensando no que a gente conhece do Palmeiras do Abel, nessa sequência de trabalho, eu não discordo 100% dos números. Eu acho alta, de fato, a chance do Palmeiras vencer o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo um impacto direto caso o Palmeiras saia da Libertadores, por exemplo. Não. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que o Palmeiras já passou por isso, de buscar o Campeonato Brasileiro quando teve eliminações importantes no ano. Então, eu não vou concordar 100% com os números porque, né, as coisas podem mudar. Mas eu acho que sim, quando o Palmeiras ele faz valer, coloca no bolso esses jogos atrasados, ele aumenta demais a sua possibilidade de ser campeão brasileiro. É que antes dos confrontos contra Flamengo e Cruzeiro já dá para colocar 75? Vamos, ó, Então 75 é um número muito alto, né? Porque é muito alto. próximo do 100%. Mas eu acho que a chance do Palmeiras ela é alta. Ele é o favorito. Eu acho alta a chance dele ser campeão, sim. Por isso, porque acho que ele abre uma vantagem e mesmo que ele negocie um empate ou outro, ele ainda assim tem um trabalho muito sólido, né, para buscar o brasileiro. O que pode ser decisivo, Jailson? Você está falando assim, essa semana pode ser decisiva. Por exemplo, o que eu acho que pode ser decisivo? O Palmeiras ganhar os próximos 2 jogos e o Flamengo perder os 2. É isso, exatamente. Porque aí são 9 pontos. É isso. Aí 9 pontos, faltando 10 jogos, o Palmeiras com 3 vitórias a mais... E confronto direto, né? Aí você já começa a fazer conta do tipo, desses 10 jogos, se vencer 6, ele já vai ser campeão. Eu acho que o ponto importante é o confronto direto de domingo, cara. Porque aí você não, por exemplo, o Flamengo se perde os 2, você não depende mais dele, né? O Flamengo não depende mais dele mesmo. Sim. Já vai começar a ter que torcer para os outros adversários tirarem ponto. Aí, por exemplo, o Flamengo ganha hoje do Botafogo, o Palmeiras ganha também, mas o Flamengo consegue ganhar do Palmeiras no domingo. Aí fica ali elas por elas. Sim. Né? Aí volta a briga. Mas assim, depois do confronto direto, se o Palmeiras consegue vencer esses 2 próximos jogos, aí fica muito difícil. Acho que fica difícil de conseguir frear o time do Abel Ferreira, muito pelo que a Mari P disse também, né? Porque esse time do Palmeiras também, quando embala, quando o Abel Ferreira chega na primeira colocação, é difícil ele deixar brecha para o adversário. Então, por isso que eu falei que essa semana eu vejo como crucial no campeonato. E aí você começa a ver as coisas acontecendo no Palmeiras de um jeito que elas já aconteceram. Por exemplo, o Rafael Veiga agora. Ele está em alta. Sim. Ele voltou a ser importante, a ter a confiança do treinador, né? Nunca deixou de ter, mas, enfim, da torcida. Então, o Palmeiras, do Abel, ele consegue transitar pelas situações, né, que a temporada vai apresentando. E aí, talvez num período mais essencial ali da temporada, ele consegue ter muita força, né? Das peças, do banco, do Abel, encontrar alternativas, aí Vitor e Flaco dando muito certo, enfim. A gente está olhando a tabela e está entendendo que essa tabela, essa rodada é mais fácil para o Palmeiras. Joga em casa contra o Red Bull, né, que vem de um retrospecto ruim, apesar de ter vencido a última partida contra o Grêmio. Mas antes era uma vitória em 13 jogos, né? Antes era péssimo. E a vitória no Grêmio também, né? Foi daquele jeito da arbitragem, enfim. Né? Isso, também, polêmica, aquele pênalti, aquela coisa toda. Expulsão. Mas o Palmeiras teve esses jogadores todos convocados e estão fora. Sim. Quer dizer, nem todos estão fora. Então a conta do Palmeiras é a seguinte, do que a gente recebeu de informação. O Gomes não joga. Tá. Sim. O Facundo e o Aníbal, eles devem ficar à disposição, mas não devem jogar, porque eles jogaram ontem pela seleção argentina. O Palmeiras, como o Mendel Bidlovski contou, fretou avião, tal, foi buscar os 2. Só que os 2 vieram de viagem desgastante e jogaram muito, né, a minutagem alta. O mesmo serve para os uruguaios, que jogaram na segunda-feira, já chegaram, mas também a minutagem alta e estavam do outro lado do mundo. Perfeito. Então também devem ser avaliados. Até porque o Palmeiras não quer queimar ninguém nesse momento, justamente Pensando no pensando final na de semana, sequência. com certeza. Desses que viajaram, talvez quem tenha mais chance é o Sousa. Mas né? Sim, mas é porque desses que viajaram, com todo respeito, o Sousa é o menos importante. É o menos importante. É o que... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras hoje vai enfrentar o time do Red Bull Bragantino, né? Lembrando que é um jogo muito importante pro time do Verdão. Uma vitória do Verdão e um tropeço do segundo colocado, o Palmeiras avança ainda mais, né? Se distancia ainda mais. Lembrando que tem um confronto direto no Rio de Janeiro no próximo domingo. Então é muito bom essa partida, é muito bom, né? O Palmeiras hoje vencer, porque o Palmeiras agora só depende dele mesmo
para sacramentar aí, né, o título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras agora não depende mais de resultado de ninguém, não depende mais de resultado de tropeço de ninguém. Palmeiras agora só depende dele mesmo. Mas e aí? Vocês iriam hoje com força máxima contra o time do Bragantino, já pensando também no domingo, no jogo dentro do Maracanã contra o segundo colocado? O que é que vocês acham? Lembrando que, a depender do resultado hoje, o jogo de domingo já deixa de ser um confronto direto, tá? Porque se o segundo colocado hoje perder para o Botafogo e o Palmeiras vencer, o Palmeiras aumenta 5 pontos de diferença para o segundo colocado e deixa de ser um confronto direto, tá? Então, o Palmeiras só depende dele mesmo para se consagrar campeão brasileiro de 2025. Muitos se diziam que não dava mais tempo, não dava mais, mas o Palmeiras é isso. Como na partida também, o jogo só acaba quando o juiz termina para o time do Palmeiras até o último minuto ainda. Há esperança para o Palmeiras reverter resultado, ampliar resultado. Também no Campeonato Brasileiro só acaba quando termina a última rodada, porque o Palmeiras, muitos se diziam desacreditar, foi lá, assumiu a liderança, um jogo a menos, já está com 3 pontos de vantagem, podendo ampliar, com 2 pontos de vantagem, se não me engano, podendo ampliar aí para 5. Mas e aí, o que vocês acharam? Né? O que vocês acham aí? O Palmeiras vai com força máxima hoje contra o time do Bragantino ou poupa para poder jogar no domingo dentro do Maracanã? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!